Nós estamos aqui no nosso primeiro podcast da Universidade Farid. E ele está incrível, com uma convidada internacional, maravilhosa. Vou apresentar primeiro o currículo dessa nossa convidada, para vocês verem como esse bate-papo vai ser delicioso. Cristina Maldonado é licenciada em Marketing e Comunicação, com várias acreditações internacionais em cultura organizacional e desenvolvimento de liderança. Além de ser uma renomada consultora internacional, é facilitadora do MIT para os programas executivos de transformação digital, com uma carreira internacional de mais de 20 anos. Marcada por uma abordagem inovadora, Cristina aplica o conceito do efeito borboleta para mostrar como pequenas mudanças na liderança e na cultura de uma organização podem gerar impactos significativos em nossa estrutura. Cristina colabora com as empresas nas suas práticas de liderança, promovendo ambientes de trabalho mais colaborativo e adaptáveis. Além de sua atuação como consultora, Cristina é palestrante reconhecida, compartilhando as suas ideias sobre transformação cultural e a liderança eficaz, podem impulsionar o sucesso organizacional. Pequenas ações, quando bem direcionadas, podem provocar mudanças profundas e duradouras nas organizações. E para conversar um pouco com a gente hoje sobre inovação, Cristina, bem-vinda, minha querida. E obrigada, é uma honra ser a primeira convidada do teu podcast. É um prazer tê-la aqui e para mim é um privilégio. Obrigada. Bem-vinda. Cris, começando a falar sobre inovação e mentalidade inovadora, como que você define inovação? Olha, eu costumo dizer nos tais cursos que dou para executivos e para transformação digital, porque é uma palavra de ordem hoje em dia, fazer a transformação digital dos mercados, das empresas. Eu costumo dizer o seguinte: inovação. Primeiro, há que entender o que é que a palavra quer dizer. Inovação é uma palavra que vem do latim e que significa ação, a ação de fazer de novo. Inove mais ação. É o que inovação significa. A ação de fazer algo de novo. Então, eu costumo dizer que inovação não é uma ação em si, é um estilo de vida. É uma forma de estar na vida, porque tem a ver com a maneira como eu olho para o mundo, com a maneira como eu olho para as coisas, com a maneira como eu questiono aquilo que nós chamamos o status quo, a ordem estabelecida. Então, é uma forma de estar, é uma forma de pensar. E inovação não tem que ser necessariamente, como eu também costumo dizer aos meus alunos, não tem que ser necessariamente uma coisa assim gigante, complicadíssima, mudar sistemas complexos. Também é, mas inovação pode ser só mudar a forma como nós nos tratamos uns aos outros dentro de uma empresa. Por exemplo, a forma como olhamos uns para os outros, como comunicamos. Então, inovação é algo que tem que estar dentro da pessoa, nesta vontade de questionar o mundo. E isto é um bocadinho como as crianças. Sabes porque é que as crianças são inovadoras? Conta pra gente isso aí. A idade em que as crianças perguntam o porquê de tudo. Mas porquê é que isto é assim? Mas porquê é que tu queres que eu faça assim? Porquê é que eu tenho que fazer dessa maneira? Este porquê é a raiz da inovação. Porquê é que isto é assim? Será que isto não pode ser feito de outra forma? Então, eu costumo dizer mesmo isto. Inovação levada ao extremo é assim departamentos dentro de empresas onde tu fazes a implementação de processos novos, de sistemas, de coisas muito complexas. Mas inovação, na sua essência, tem que estar dentro da pessoa. E pensa lá comigo. Vamos lá. Inovação não é uma coisa dos dias de hoje. Uma coisa que eu mostro muito também aos meus alunos e que eu lhes digo para verem, por exemplo, vídeos sobre a tecnologia viking. Vocês sabiam
que os vikings, por causa da tecnologia inovadora que eles tinham nos barcos que construíam, eles conquistaram metade do mundo. Conquistaram a Europa, chegaram até à América. Porquê? Porque foram inovadores na tecnologia aplicada na construção dos navios. Vão investigar sobre, por exemplo, a cultura egípcia, os métodos de construção dos egípcios, em termos das argamassas utilizadas na engenharia para a construção das pirâmides, é uma coisa que ainda hoje fascina os arqueólogos e os historiadores. Portanto, a inovação não é só do século XXI e é uma palavra que hoje está na moda, mas ela faz parte da gênese humana, faz parte de nós enquanto seres humanos. Portanto, o desafio que eu lanço sempre às minhas pessoas e que eu lanço a quem nos ouvir hoje é: voltem à idade do porquê. Muito bem, Cris, eu estou te ouvindo e pensando isso, assim, esse porquê que é a grande mola da inovação, mola propulsora da inovação, e pensar que inovação, a gente tem uma mentalidade que ela está sempre ligada à tecnologia, né? E nem sempre ela vai estar ligada à tecnologia. Ela é a possibilidade de resolver uma dor, de solucionar uma dor de um jeito novo, de um jeito diferente. Exatamente. Olha, quando eu tirei o curso de marketing, porque a minha raiz é marketing e comunicação, e que me ajuda muito hoje em dia nesta questão das lideranças da própria inovação e criatividade, porque marketing está ligado à criatividade e à inovação. Um dos case studies que nós estudamos, e estou-te a dizer há muitos anos atrás, não é? Porque eu entrei para a faculdade em 1990, portanto imagina. Um dos case studies que nós estudámos na altura foi uma empresa, não vou dizer o nome para não fazer publicidade, porque é uma marca que ainda hoje existe no mercado, mas uma marca de creme de duche mundial. E é assim, tu consegues vender pastas de dentes e cremes de duche, tu consegues vender aquela quantidade, ou seja, não é um mercado que tu consigas aumentar muito as vendas, porque as pessoas usam o que usam para tomar banho ou para lavar os dentes. E, portanto, é um desafio para estas marcas como é que vão aumentar as vendas e das duas uma, ou nascem muitas pessoas para começarem a vender mais, ou vão roubar espaço à concorrência, e a concorrência é muito difícil. Isto para falar em inovação. Problema: como é que aumentamos as vendas e como é que aumentamos a nossa cota de mercado? Sim, É o problema. é o problema, é a dor, né? Exatamente. E lançaram um concurso interno para todos os colaboradores ao longo de toda a organização trazerem ideias inovadoras sobre como é que se poderiam aumentar, que soluções é que poderiam haver. Sim, A solução não veio dos engenheiros, a solução não veio dos desenvolvedores de produto, a solução veio de uma telefonista, acho que foi isso, em que ela disse: então isso é muito simples, basta alargarem um bocadinho o orifício por onde sai o produto. Se tu aumentares o orifício 3 milímetros, aumenta a cada quantidade. vez que tu usas a pasta de dentes, pões aquela quantidade, mas sai mais quantidade. Quando despejas o gel de banho, O consumo vai aumentar de qualquer jeito. vai aumentar o consumo do produto. Portanto, isto são processos inovadores, mas que têm a ver com a forma de pensar. E não têm que vir só de engenheiros ou de... Dentro de uma organização, qualquer um pode ser e deve ser inovador. Aqui na Farid a gente tem alguns já projetos, né, que estimulam essa criação de ideias, o pensar nosso, que é o Inovaí, para trazer soluções para as dores, para os problemas atuais. Mas uma pergunta, assim, como estimular? Como motivar a criatividade? Como motivar essa mentalidade inovadora nas pessoas? Para que elas desejem, tá? Trazendo soluções, apresentando ideias novas,
diferentes, fora da caixa, para resolver os problemas que aparecem, né, que estão aí? Através de programas como o Inovaí. Agora, tem que haver também, dentro da cultura da organização, tem que haver uma mentalidade orientada para a inovação. E isto vai mexer aqui com coisas que têm a ver com cultura e liderança. Porque tu não podemos estar a falar de criatividade e de inovação dentro de uma organização se não falarmos do que é a cultura e os estilos de liderança. Um programa Inovaí é espetacular porque desafia as pessoas a saírem da caixa e a trazerem soluções, sim, que todos pensamos de forma diferente. E aqui entra um bocadinho aquele conceito que eu gosto muito, de aplicar a diversidade, a equidade e a igualdade, não como um conceito de política dentro da organização para responder a cotas, mas como uma forma da organização verdadeiramente incentivar as pessoas a serem ouvidas. Diversidade. Implementar uma forma das pessoas sentirem que todos somos diferentes, homens e mulheres são diferentes, homens e mulheres resolvem os problemas de forma diferente, porque há um processo mental que é verdadeiramente diferente, há uma forma de aplicar a lógica que é genuinamente diferente. Os homens são mais racionais, as mulheres são mais emocionais. Ao mesmo tempo, as mulheres são muito mais práticas e pragmáticas do que os homens, que são mais racionais. Mas tudo isto é riqueza, porque é nesta diferença de visões de mundo que tu vais buscar diferentes soluções. Portanto, diversidade, fazer as pessoas sentirem que a sua voz não tem que ser igual à do outro. Não devemos seguir a maioria só porque a maioria diz que é assim, não é? E os grandes pensadores da humanidade, os grandes criadores, os grandes inovadores da humanidade foram pessoas que não seguiram a voz da maioria. Não é? É isso. Portanto, tens um Einstein que diz que o pináculo, o máximo, o ponto máximo da loucura é estarmos todos a fazer a mesma coisa, da mesma maneira, vezes repetidas, sem conta, e esperar obter resultados diferentes. É isso. Então, porque é que eu tenho que fazer igual a ti? E porque é que tu que me vês a fazer diferente tens que me calar e tens que me dizer, não é assim que se faz, nesta empresa fazemos desta maneira. E isto pode ser algo que cala a inovação. E você trazendo isso do calar a inovação, quais são as maiores dificuldades, né, que a inovação enfrenta? Que uma pessoa com mentalidade inovadora. Começa por aqui, não é? A pessoa sentir, em termos de cultura organizacional, Sim. a pessoa sentir que a sua voz não é ouvida. E há muitas formas de calar a voz. E, portanto, isto é uma coisa que nós estudamos mesmo em cultura organizacional e em desenvolvimento de liderança, porque isto é um pouco complexo, mas pode-se explicar de uma forma simples. A cultura de uma organização é o conjunto das crenças coletivas do grupo e dos valores partilhados que determinam comportamentos, Sim. não é? Então, se aquilo que nós valorizarmos dentro de uma organização for, por exemplo, a inovação, mas se a crença do grupo ou a crença da liderança for nesta empresa as coisas fazem-se assim, tu tens aqui uma prática que não aplica o valor. E o que é que isto quer dizer? Quando aparecer alguém com uma ideia nova e a liderança à volta dessa pessoa, ou os colegas à volta dessa pessoa, vierem dizer: não, não, não faças isso assim, porque nós aqui fazemos desta maneira, tu estás a calar a inovação, porque não estás a dar oportunidade à experiência. Portanto, quando tu tens
E outra coisa que nós estudamos é o quê? É o impacto da liderança nos comportamentos das equipas. As pessoas têm comportamentos naturais, que são os delas, mas depois têm comportamentos adotados em função daquilo que elas percepcionam, daquilo que elas pensam, que é o que se espera delas dentro da organização. Então eu vou-me adaptar em termos comportamentais para me adaptar à organização, para passar a pertencer ao grupo, para não ser excluída e para me integrar. Ora, Quantas inovações não são perdidas, né? E minhas grandes ideias. eu venho com uma ideia, até às vezes num simples processo, às vezes numa forma de atender um telefone, às vezes uma simples forma de atender um cliente. Eu venho com uma ideia nova, fresca, e chego ali e tento explicar: olha, isto se calhar pode trazer melhores resultados, podemos experimentar. Não, não, porque aqui faz-se assim. Então, estás a calar a inovação. Por isso é assim, nós, em cultura organizacional, não há culturas inovadoras. Há cultura, porque não existe uma cultura inovadora, existem culturas que promovem e estimulam a inovação através de determinados valores que são postos em prática, como, por exemplo, todas as vozes são ouvidas, promover o desenvolvimento pessoal, intelectual e educacional dos colaboradores, dar espaço para que as pessoas reclamem, contestem, não é? Portanto, há comportamentos que devem ser implementados dentro das organizações para promover a inovação, porque de cada vez que calas alguém, tu estás a perder uma oportunidade de uma ideia nova, De transformar uma realidade. ter feedback, Uhum. não é? No Adorei essa fala que você traz aí de não calar a inovação. Acho que fica uma reflexão para todos nós. E a inovação está extremamente interligada com a liderança, com a cultura, completamente. E a cada líder entendeu tanto que às vezes ele foi ao longo da sua jornada calando os inovadores, calando as inovações. É um trabalho aí a ser feito, né? Mas sabes, é interessante perceber também porque é que isso acontece. Porque normalmente são pessoas que foram elas próprias caladas. Cris, dentro desse tema, eu queria te fazer essa pergunta na sequência, assim. Então, nesse cenário que a cultura e a liderança, ela vai favorecer, a inovação, como que a gente pode construir uma cultura inovadora? Você me falou, não existe uma cultura de inovação, né, existe uma cultura que promove a inovação. Não, Então, exato. o que é necessário para poder promover inovação dentro de uma Olha, cultura? primeiro que tudo, preparar as lideranças. Primeiro que tudo, preparar as lideranças. E porque muitas vezes, a maior parte das vezes, portanto, tu quando queres gerar transformação, tu tens que começar de cima para baixo. Porque se começamos um processo de transformação de baixo para cima, estamos a aumentar o gap, estamos a aumentar que separa. Sim. Isto tem que vir de cima para baixo. E gera choque, né? Maiores ainda. Maiores. Então, temos que começar de cima para baixo. E temos que começar pelo quê? Primeiro que tudo, tem que haver por parte do aquilo que nós chamamos os níveis C, os C-levels, portanto, os CEOs, os CFOs, os CTOs, os Cs todos, começarem a ser eles próprios a ter a voz da inovação. Começarem a ser eles próprios a querer ouvir. Para implementares uma cultura orientada para a inovação, tu tens que implementar coisas como nas lideranças e quem está acima. Escuta intuitiva, que é muito mais do que escuta ativa. Escuta intuitiva. Ter a capacidade de observar as pessoas. Porque as empresas são feitas por pessoas. Quem inova são as pessoas. Então, se eu calo as pessoas, o que é que eu estou a fazer à minha inovação? Então, de cima para baixo, tens que começar a trabalhar. Escuta intuitiva, escuta ativa, observação.
trabalhar inteligência emocional das próprias lideranças. Porque repara, como é que vais promover inovação se depois, quando é preciso o investimento na própria da inovação, tu tens lá em cima a cortar orçamentos? Porque os orçamentos são direcionados para outras coisas. Então, a inovação passa a ser algo que nós falamos, mas que não fazemos, não praticamos, não é? Portanto, disponibilização de recursos. E os recursos não têm que ser só financeiros. Aham. Disponibilização de recursos, de um meio ambiente onde as pessoas sintam que podem experimentar. Mentalidade de, em vez de apontar o dedo, há uma coisa que nós chamamos o pointing finger em inglês, que é apontar o dedo quando alguém erra, quando alguém falha. Em vez de apontar o dedo, porque é que não implementamos uma cultura onde se acredita que errar até pode ser bom, porque pode-nos mostrar outros caminhos, pode-nos mostrar o que não fazer, pode-nos até mostrar que aquilo que estávamos a pensar estava errado, não é? Então, uma cultura onde errar não é sinónimo de castigo e de punição, porque quando errar é isso, as pessoas têm medo de falhar. E o que é que acontece? Quer dizer, como é que calas a inovação? Quando as pessoas começam a ter medo de errar porque vem o castigo, vem a punição, ou são despedidas, ou são despromovidas, ou Sim. o que é que possa acontecer, as pessoas com esse tipo de medos, o que é que o medo nos faz fazer? Paralisa. E, portanto, quando as pessoas sentem que a voz não é ouvida, e quando as pessoas sentem que errar pode levar a consequências graves, Graves. elas ficam paradas. E quando eu fico parada, numa organização, o que é que esse comportamento me diz? Se eu não fizer nada, isto é o que a pessoa, é a tal crença comum, quer dizer, Aham. se eu não fizer, se eu não fizer, nem bem nem mal, se eu não fizer, não me veem. Se não me veem, eu não corro o risco de falhar. Se eu não correr o risco de falhar, eu não corro o risco de decisão, logo o meu posto de trabalho está sempre seguro. Se apagam. Exato, porque se eu me apagar, tu não me vês para o bem, Vê. mas também não me vês para o mal, não é? Então eu estou sempre aqui segura, tranquila, ao fim do mês tenho o meu vencimento e vou para casa. Portanto, é assim que se cala a inovação. Como é que se muda esta cultura? Olha, a própria liderança começar a não ter medo das pessoas que pensam diferente. As próprias lideranças não terem medo de sentir que os seus lugares ficam em causa se alguém lhes der um feedback que não vá de encontro ao que eles esperam. Sim. Quando as lideranças abrirem espaço para uma comunicação verdadeira, genuína, porque isso é outra coisa, comunicação. Quer dizer o que é que acontece? A maior parte dos líderes diz: não, eu tenho uma política de porta aberta. Comigo qualquer pessoa pode entrar na minha sala e pode falar comigo. Está lá. Aham. Mas eles não entram porque não querem. Não vêm, eles não entram. E a minha primeira pergunta é: acham que uma política de porta aberta é igual a uma política de comunicação aberta? Porque quando as pessoas entram no seu gabinete e lhe vão dizer um feedback que não gosta, ou lhe vão dizer, olha, aquilo ali temos que melhorar, pode ser feito de outra. Isto é inovação. Vamos melhorar, fazer de outra maneira, e você ou não tem tempo, ou não está disponível, ou não ouve, ou diz agora não, agora não, agora não, ou quando alguém, ou quando a pessoa fala, você diz, aham, aham, pois sim, mas depois não se faz nada. Isto não é comunicação aberta, é só porta aberta. É só porta aberta. É. Ô Cris, nesse contexto aí de que adorei também o escuta intuitiva, achei ótimo, a gente escuta falar muito do escuta ativa, mas aí a escuta intuitiva, ela é bem interessante.
e a observação. A gente tem na Farid, nós temos o nosso presidente que ele fica muito dentro das unidades, ele fica muito nas lojas. E uma das grandes coisas que o Lu faz é observar as pessoas e ele tem essa escuta intuitiva. Por isso que ele é tão inovador. Exato, não é tecnológico, né? Exato, não é igual, mas é muito inovador. Fala para a gente assim, quais são para você algumas ferramentas ou instrumentos para ajudar na gestão da inovação ou para ajudar numa mentalidade inovadora? Olha, primeiro que tudo, como eu te disse, disponibilizar recursos. Não se fazem omeletes sem ovos. Não, não é possível. Há quem coma omeletes só de claras. Mas não são omeletes inteiras. É isso aí. Não é? Portanto, é preciso disponibilizar recursos. E como eu disse, não tem que ser só financeiros. Tempo é um recurso. Tempo, né? Tempo. Disponibilidade para ouvir, para ver, para dar Olha como é inovador isso, né? Tempo é um recurso. A escuta é um recurso. E às vezes a gente só fica colocando em outro lugar, que talvez é o mais complexo, e a gente não faz o que está no nosso alcance, né? Portanto, normalmente as pessoas focam-se nos recursos financeiros ou tecnológicos. Que são necessários, tem que ter sim, né? Tem que ter ABZ para inovação. Tem que ter verba para inovação. É isso. Senão não funciona. Sim. Não, não é execuível. Mas tem que haver também outra disponibilidade. E Incrível, incrível. outra coisa que eu também costumo dizer que está a acontecer muito, e eu vou voltar aos vikings. Sim. Outra coisa que está a acontecer muito hoje em dia, que eu vejo nas empresas onde vou, estão a transformar a inovação num cluster, num silo, numa caixa fechada. Ou seja, estão a criar departamentos de inovação, exclusivos de inovação, onde estão lá umas pessoas muito fora da caixa, muito, enfim, e estão lá todos juntos. E isto está a criar a percepção de que a inovação é a responsabilidade dessas pessoas. Portanto, isto está a tirar esta coisa de que, voltando ao princípio, inovação é um estilo de vida, é uma forma de estar na vida, é uma forma de questionar o mundo, sabes, de ter esta vibração, está a tirar, porque isso é daqueles senhores que estão lá fechados numa sala, né? daquelas Sala. ou daquela sala. E lá estão os nerds, ok? Portanto, é preciso tirar a inovação da sala e pô-la transversal à organização. É outra coisa. Porque senão estão a matar, estão a criar ali e as pessoas sentem que aquilo não é delas, não lhes pertence. E se quando houver problemas, a resposta vai ser: isso não é comigo, aqueles ali é que resolvem. Eu deixo de ser responsável pela cocriação do futuro da minha empresa. Eu deixo de fazer parte, isso é com aqueles ali, não me pertence. Eu só executo um processo, né? É. E mesmo que veja que ele está errado, eu não altero, e não está na responsabilidade. Vou estar calada porque eles é que sabem. Estou a ver as coisas erradas a acontecer e a deixar. E a deixar. Voltando aos vikings, como é que nós podemos promover uma cultura orientada para a inovação? Eu vou-te dar o exemplo de um barco viking. Vamos lá, adorei essa história de trazer os vikings aqui. Nós temos que perceber que nós somos o resultado de um passado e que o ADN da humanidade, o DNA da humanidade, está em cada um de nós. Érica, todos nós temos, estou toda arrepiada a dizer-te isto, todos nós temos dentro de nós este DNA que vem dos nossos antepassados. O novo advém do velho, né? Exatamente. E os antepassados, os nossos lá para trás, eram muito mais abertos ao novo do que nós somos hoje. Sim. Por isso é que eles conquistaram tanto, descobriram tanto, inventaram tanto. Os vikings. Vamos lá. Vamos aos vikings. Então, o que é que isto depois tem a ver com cultura, com liderança e com inovação? Aham. Os barcos dos vikings eram planos,
eram mais achatados para ter mais mobilidade e eram muito compridos. Havia o timoreiro, que ia na frente e que era quem via o caminho. Sim. Os outros iam todos a remar, não é? Aquelas filas como nós vemos nos filmes, até no Asterix, não é? Ali, Sim. eles. E depois o capitão, o comandante, o grande chefe ia lá atrás, no barco, pé. O timoreiro ia à frente. No meio havia mais um, fazia a ponte entre o timoreiro e o comandante. E o comandante? Quando era preciso uma ação rápida, quando o timoreiro via terra à vista, quando era preciso, quando ele via que vinha aí tempestade, Uhum. ele tinha que avisar o capitão lá atrás, o comandante, não é? Então ele gritava a informação para o que estava no meio e o que estava no meio gritava para trás. Pelo caminho, todos os que iam a remar ouviam. Todos sabiam o que estava a chegar. Todos sabiam o que se ia passar. E todos sabiam o que tinham que fazer. Estás a perceber? Portanto, esta ponte, quando tu me perguntas como é que criamos uma cultura orientada para a inovação, isto tem a ver com visão. Visão clara de para onde é que estamos a ir, de onde é que viemos, qual é a nossa história, qual é o momento em que estamos, para onde é que queremos ir, de uma forma clara, e todos sabermos que cada um de nós tem um papel na concretização dessa visão. Eu vou saber a minha parte, o meu contributo. Porque é que eu pertenço a este grupo? E, portanto, a comunicação é fundamental na inovação. E agora vamos àquela coisa que eu amo, que é outra vez a raiz das palavras. Portanto, se inovação, inove mais ação de fazer algo novo, comunicação, ação comum, também vem Ação comum, é o que a palavra quer dizer, transformar algo, comum, uma ação que é comum para todos, isso, que todos sabem, que faz sentido para todos. isso, e portanto comunicação é transformar algo, é a ação de transformar algo numa coisa comum. Como? Através da partilha de informação, de conhecimento, do que for. Portanto, partilhando é comum. E se é comum, todos vamos saber o que é que isto quer dizer para nós, porque é que estamos aí para algum lado e onde é que a minha parte, até mesmo em termos de inovação, vai contribuir para a concretização desta visão que nós temos. Fantástico. A parte faz parte do todo, ela tem que entender ali qual que é o seu lugar e como contribuir, como atuar. E isto faz parte de uma coisa fundamental, que é o sentido de pertença. Porque é uma das minhas necessidades básicas enquanto ser humano. Sentir que pertenço Pertenço a algum lugar, a um lugar, a um grupo, a um grupo. a uma história, à conquista. E isto caracterizava os vikings. É incrível. É muito lindo. Olha, o assunto com essa portuguesa tá delicioso. Quanto aprendizado, que aula, né? Uma cultura que promove a nossa inovação, né? Você trouxe uma coisa lá atrás que é assim, ó, primeira coisa, prepare a liderança. Exato. Se não preparar a liderança, a gente não tem essa base para poder fomentar a inovação e fazer com que a inovação ela aconteça e ela nos projetos também, né? Projeto. É, exato. Cris, vamos agora, a gente já está apenas quase encerrado o nosso tempo aqui, mas eu queria fazer uma última, na verdade não é nem uma pergunta, te pedir para nos indicar, assim, a inovação é um valor da Farid, né? A gente quer construir diariamente essa cultura que vai promover a inovação. Somos uma empresa quase centenária, queremos chegar ao nosso centenário, avançar ao nosso centenário, né? E deixar de se legado. Também só é possível chegar a um centenário se forem sendo inovadores ao longo do caminho. Não é do caminho. E isso também implica, há bocadinho perguntaste o que é preciso, olha, flexibilidade, adaptabilidade.
estarmos preparados muitas vezes para o que vem que nós não conhecemos, não é? E portanto há muitas características que uma liderança e uma organização têm que ter para realmente sobreviverem nos tempos de hoje. Sim. E a parte da flexibilidade, adaptabilidade, o promover o pensamento crítico, promover o design thinking, portanto, o pensamento criativo também, não é só o crítico, é o criativo nas pessoas, prepará-las, dar-lhes formação, dar-lhes informação, e acima de tudo também ter equipas que funcionem como equipas. O que é diferente de teres um grupo de pessoas que estão a fazer umas coisas juntos. Juntas. Falta propósito, falta a liga, né? Exatamente. Sentido. Portanto, essa inovação tem que estar ligada a um propósito profundo de porquê. Cris, você trouxe aí pra gente pensamento crítico, você trouxe pra gente a ideia, né, da questão da criatividade mesmo. E o que que você sugere para essa empresa, que é uma empresa que tem inovação como valor, que quer chegar ao seu centenário e avançar ainda mais e melhor, estar no futuro da melhor forma, né, e o futuro é inédito, ele é novo, né. O que que você sugere para que o nosso time, para que a gente possa, de livros, de ou literatura, ou série, ou filme, que possa alimentar essa mentalidade inovadora, que possa nos estimular aí no dia a dia, nessa construção e nessa busca, para nos Vou alimentar mais? ler alguns livros. Antes de livros, eu sugiro que investiguem o passado. Sim, mas estou a falar porque isto eu aprendo muito. Vão saber mais sobre as culturas milenares, dos celtas, dos vikings, dos egípcios, dos gregos, dos romanos. Vão perceber como é que eles utilizavam a mentalidade deles e lembrem-se, em milhares de anos antes de Cristo, não havia a tecnologia que nós temos hoje. E eles Fizeram faziam coisas coisas incríveis, né. cuja tecnologia ainda hoje não se consegue imitar. O que é incrível. Então, a primeira coisa é saibam sobre de onde é que nós, como humanidade, viemos. Maravilha. Que isso vai-vos ensinar quem é que nós somos hoje. Vai-vos ensinar muito sobre quem é que nós somos hoje. E portanto, isso é uma das primeiras coisas que eu digo até aos meus alunos. Conhecer o passado, né, Conhecer o estudar o passado. Os egípcios fizeram coisas incríveis, está lá até hoje e ainda não foi decifrado, né, assim. Exatamente. Tens, olha, as culturas celtas, a- as joias que eles criavam, a lapidação de pedras como os diamantes, numa altura em que não havia o que é hoje. A tecnologia de gravação, de utilização de materiais. Portanto, investiguem, porque isso vai-vos ajudar a perceber quem é que nós somos hoje. Outra coisa também que eu dou já uma dica é: não acreditem em tudo o que vos dizem. Quando alguém vos disser não és capaz, não é para ti, não faz parte do teu potencial, não acreditem, porque aqui há umas semanas, uma senhora num programa de mentoria disse, eu estava a falar sobre estas coisas, e eu disse: todos nós temos o potencial de ir à Lua. E ela respondeu-me direto: não, eu acho que não. Eu não tenho potencial nenhum para ser astronauta nem ir à Lua. Eu perguntei-lhe: já alguma vez investigou? Até pode não ter, mas isso é um facto, ou o que me está a dizer é um facto ou é uma opinião? Aham. Porque enquanto não tiver feito testes, enquanto não tiver experimentado e não lhe for dito, não, olha, não pode ir à Lua, porque ou é alto, ou é baixo, ou é gordo, ou é magro, ou vê bem, ou vê mal, isso não é um facto, é uma opinião. Sim, Então, não acreditem também em tudo o que vos disserem, porque o vosso potencial é infinito. é infinito. Concordo, muito. Livros que eu vos sugiro. Ora, muito bem.
nós temos o DNA do Inovador, que é do Clayton Christensen, é um livro super interessante. Outro livro que eu recomendo imenso, A Regra é Não Ter Regras, porque muitas vezes nós construímos regras dentro das regras, que é a nossa interpretação das regras. E, portanto, isso vai nos limitar cada vez mais, não é? Portanto, leiam estas coisas. Algum filme, alguma série? Temos muitos. Portanto, leiam livros sobre também criatividade, como desenvolver a criatividade. Séries para desenvolverem. Há uma série que eu adoro, que se chama Lie to Me. É uma série sobre a escuta intuitiva. Tá em qual stream? Aquilo já teve na Netflix, mas, perfeito. sim, mas procurem, porque há várias, até no YouTube vão encontrar. É uma série incrível sobre um senhor cientista que apanha criminosos e desvenda mistérios, porque ele consegue decifrar as microexpressões comportamentais. E então o nosso comportamento fala, é ele próprio uma linguagem. Sim. Então investiguem também sobre isso. Ótimo. Ai, meu Deus, Cris. E frequentem a Universidade Farid, porque é outra das formas. Frequentem, porque aprender Tem muita coisa. é muita coisa. Portanto, frequentar uma Universidade Farid, como o próprio nome indica, é uma fonte de conhecimento. Portanto, se me pedes uma dica para as pessoas da Farid, como é que podem implementar uma cultura orientada para a inovação, promovam a frequência da Universidade Farid. Adoro as iniciativas que fazem Adoro estar a inovação. Tem muita coisa, muito conteúdo bom lá, feito por nós, alguns externos, outros, a grande maioria internos. E a gente tem um lema na Universidade Farid, que é que criamos e compartilhamos conhecimento. Portanto, o conhecimento ele é fortalecido quando acontecem essas coisas. É uma das formas de motivar e incentivar a inovação, é frequentar estas coisas. Maravilha. Cris, vamos aqui para o nosso repetir. Adeu, muito bem. Um viva a vida, Viva a inovação, ao ser humano que é ilimitado mesmo, né? E a esse encontro e ao crescimento comum e ao crescimento comum. e ao efeito borboleta. Isso aí. Sim, muito bom. Obrigada. Obrigada. Gente, uma alegria receber a Cris aqui. E que seja o primeiro de muitos. De muitos, se Deus quiser. Obrigada, criada. Até breve. Até breve.